Começamos agora, meus amigos, a revisar a tal da dinâmica. E a gente começa com as leis de Newton. Primeira lei, que é a lei da inércia, não tem fórmula nem nada. Ela só diz que todo corpo tende a manter velocidade vetorial constante. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Porém, se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Só não me vai falar que é só movimento, né? Tem que falar que é movimento aqui, ó, retilíneo uniforme. Tem que falar a palavra retilíneo. Portanto, se a resultante das forças no corpo é nula, a aceleração dele vai ser nula e o vetor da velocidade fica constante. Ou seja, quem está parado quer continuar parado. Quem está em movimento quer ficar em movimento na reta de maneira uniforme. Lembre-se você que a inércia de um corpo está relacionada à sua massa. Portanto, todo corpo que tem muita massa tem muita inércia, ou de repouso ou de movimento. Uma aplicação muito legal da lei da inércia está no encosto de cabeça que você tem lá no banco do seu carro. Por que, Pinguim? Porque quando você está no seu carro, meu amigo, e você está parado lá no sinal de trânsito, a tendência sua é continuar parado. Se a tendência sua é continuar parado e você toma uma pancada por trás de um outro carro, a sua cabeça tende a ficar no mesmo lugar. Então, como o banco é jogado para frente, você acaba destrocando o pescoço, que isso não é muito legal não, né? Ô Pinguim, posso falar que a cabeça é jogada para trás? Não, ela não é. Ela tende a ficar no mesmo lugar. Analogamente, quando você está andando de carro e tem uma colisão frontal, a tendência do seu corpo é continuar, e do passageiro de trás também, pede para ele usar cinto. Então você tende a continuar em MRU, e aí vem a atuação do airbag ou do cinto de segurança. Lembre-se que quanto maior a massa do passageiro, mais inércia ele tem. Gente boa, essa situação aqui é muito legal, ó. Imagina o corpo está andando para a direita aqui, com velocidade 10 e ele é empurrado para a direita. É lógico que vai ter uma aceleração e ele vai aumentando sua velocidade, percebeu? Aqui a velocidade cresceu, aqui ela cresceu também, só que agora vai aparecer uma força que tende a cancelar, uma força F2 que tem o mesmo módulo do F1. Quando isso acontecer, nós falamos que a força resultante que vai atuar no carrinho, ela passa a ser nula. E que uma força resultante passa a ser nula, ele não muda mais a sua velocidade. Tem gente que acha que o cara para. Não, ele para de acelerar, logicamente. A resultante fica nula, portanto, ele mantém a tal da inércia de movimento, que nós chamamos de movimento retilíneo e uniforme. Então, entenda, toda vez que a resultante valer 0, significa que o vetor velocidade se mantém constante. Outro exemplo bem parecido com esse que eu acabei de falar, só que agora o cara está na curva. Ó. Se ele está na curva, tem que ter alguém mudando a velocidade do rapaz. E quem muda a velocidade dele, depois nós vamos ver isso, é uma resultante que atua apontando para o centro do movimento dele. Depois eu vou te explicar isso na revisão de resultante centrípeta, fica tranquilo. Mas o fato é que, se nesse momento aqui a resultante ficar nula, porque essa força que puxava para dentro acabou, não tem mais ninguém para mudar a direção da velocidade. E o cara começa a andar na reta. Por quê? Porque a resultante é nula. Se tem resultante, tem aceleração. Se tem aceleração, a velocidade varia. Aqui, se a resultante ficou nula, significa, olha que lindo, que ele mantém movimento retilíneo e uniforme. Isto é inércia de movimento. Agora a mais famosa, ó, mais legal. Todo mundo sabe que força causa na massa do corpo uma aceleração. É a tal da formulinha força, meu amor. Só que você toma cuidado, porque essa resultante aí da segunda lei de Newton é a soma vetorial de todas as forças. E esta aceleração que está aqui, nós chamamos de aceleração vetorial. E, Pinguim, essa aceleração é a tangencial, que ela muda o valor da velocidade. Faz o cara acelerar ou o cara brecar. Mas pode ter também uma aceleração do tipo centripetar, que puxa o cara para dentro da curva, provoca curvas no movimento. Portanto, tome cuidado. Sempre, em todo exercício, os vetores da força resultante e da aceleração estão apontando na mesma reta. Eles têm sempre mesma direção e mesmo sentido. Se um aponta para lá, o outro aponta para lá também. Tá bom? Beleza? Sempre.
Para você poder entender esse lance de que a força resultante sempre aponta de acordo com a aceleração do movimento, eu trouxe aqui dois exemplos bem bobinhos. Não, um é bobinho e o outro não é. Pera aí, vou te mostrar. Aqui eu tenho uma força F1 maior que o F2. Quando isso acontece, a resultante, é lógico, vai estar para a direita, portanto o cara acelera para a direita. Quando você for usar a segunda lei de Newton, a resultante que você coloca lá é quem ajuda menos quem atrapalha nesse caso. Então você põe a força maior menos a menor. Esse caso até que é simples. Mas olha esse daqui que difícil. Ó. Quando eu pego e acelero um trem para a direita, um fio com um corpinho pendurado fica meio que para trás. Mas não é que jogaram ele para trás. Isso é o efeito da aceleração do movimento. Porque eu tenho que ter uma tração inclinada no fio com esta componente se igualando ao peso para que a resultante fique na horizontal. Você tem a inclinação do ângulo aqui que você pode usar para calcular a aceleração, inclusive. Uma leizinha muito tranquila, muito bonitinha, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Quando eu empurro uma parede, é óbvio que ela me empurra de volta, e isso é ação e reação. Mesmo valor, mesma reta, mesma direção, né? Sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Veja que uma força vai na parede e a outra volta na mão. São corpos diferentes. Mas isso dá um rolo do cão. Quer ver? Ó? Ação e reação, gente, nunca se anulam e eu vou te mostrar. Quando esta esfera atrai aquela, aquela atrai esta e cada força está num corpo diferente. Tome cuidado. Pode ser força de atração ou força de repulsão. Não me fale que as forças são iguais. Elas têm a mesma direção, porque são forças opostas. Elas são iguais em módulo. Aí sim tá certo você falar, tá bom? Tome cuidado quando a força da gravidade. A força com que a Terra atrai a Lua tem o mesmo valor da força que a Lua atrai a Terra. Para te dar uma aplicação legal de ação e reação, eu vou te lembrar de como se calcula o peso de um corpo. Toma cuidado para não confundir peso com massa, pelo amor de Deus, né? Peso se mede em Newton, massa se mede em quilograma e o campo gravitacional aqui, ó, se mede em metro por segundo ao quadrado. Olha o exemplo que eu te trouxe. Um corpinho apoiado na mesa, apoiado no planeta Terra. Eu vou separar os corpos para desenhar as forças separadamente aqui. No corpinho tem peso e tem normal, mas olha os pares ação e reação. Ó. O peso foi feito pela Terra, então a reação ao peso volta no centro da Terra. A normal foi trocada entre o bloco e a mesa, portanto a reação da normal volta na mesa. Não me vai falar, por favor, que a normal é a reação do peso, pelo amor de Deus. Nunca normal e peso formam um par ação e reação, beleza? Tome cuidado, porque a força trocada entre o bloco e a mesa é a normal e não o peso. Veja o caso que eu te trouxe agora da força elástica, nossa queridinha. Veja, eu pego uma mola que estava sossegadinha, sem esticar nem comprimir, e eu puxei ela para a direita. Quando eu puxo ela para a direita, força do operador, né? Ela me puxa para a esquerda e a danadinha esticou um ΔX. Existe uma lei, chamada lei de Hooke, que é força elástica é diretamente proporcional ao tanto que você esticou a mola. Se você esticar muito a mola, aparece muita força elástica. Beleza, pinguim? O que é esse K, professor? As molas são diferentes. Tem mola que é dura, tem mola que é mole. Então o K depende da mola, tá bom? Ele é medido em Newton por metro em geral. Essa força elástica ela é diretamente proporcional ao ΔX, tanto é que o gráfico mostra que quanto maior o ΔX, quanto mais se esticar, mais a mola tem força elástica, tá bom? Um grande exemplo é você pendurar um corpo numa mola num dinamômetro. Neste caso, a força elástica você iguala o peso e calcula a deformação da mola.